Talmud. Talmud literalmente significa estudo. E isso faz referência, quando nós falamos em Talmud, isso faz referência ao conjunto formado pela Mishnah e mais especificamente pela Gemara. Como já vimos que a Mishnah ela representa o texto básico, sobre ela há as interpretações, aprofundamentos da Gemara. Então, quando se fala que uma pessoa está estudando Talmud, então isso se refere que ele está estudando a Gemara. A Mishnah também, Shishá, Sidrei Mishnah, os 6 tomos da Mishnah, é a base do Talmud, mas em geral virou como um sinônimo. Então se fala em Gemara, que é o detalhamento, o aprofundamento da Mishnah, ou Shas, a pessoa está estudando Shas, são Shishas Darim, os 6 tomos, as 6 ordens, isso tudo é conhecido como Gemara. Então a Gemara inclui dentro de si, ela inclui a interpretação e explicação sobre a Mishnah, discussões dos nossos sábios, análises dos textos da Mishnah, argumentações, histórias, transmissão de coisas de valor ético, moral e etc. Tudo isso está incluso dentro da Mishnah, de forma mais ampliada na Gemara, e isso dá origem ao que se chama de Talmud, de forma mais abrangente. Isso é o Talmud, e nós podemos dizer e afirmar que o Talmud se constitui na espinha dorsal do judaísmo. Ou seja, nós temos a Torá escrita, nós temos o Pentateuco, os livros sagrados, a Torá, etc. Já falamos que existe um elo indivisível entre a Torá escrita e a Torá oral, que a Torá oral depois foi compilada, transcrita, primeiramente pela Mishnah, depois na Gemara, isso forma o Talmud. E enquanto nós vemos que a Torá escrita talvez é algo que se propagou por todos os povos e nações, o maior best-seller da história da humanidade ainda é, e pelo visto sempre será, a Bíblia. Então a isso tiveram acesso todos os povos e nações, enquanto que sobre a Torá oral, e talvez até esse também seja um dos motivos por que a Torá oral foi transmitida no início, durante muitos séculos, de forma apenas oral, mas mesmo depois de transcrita, colocada no papel, dando origem ao Talmud, o Talmud é algo mais específico e peculiar e que ficou como propriedade do povo de Israel, estudado pelo povo de Israel, e a maior parte do nosso estudo, do estudo clássico do judaísmo e etc., nas yeshivot, até os dias de hoje, versa sobre o Talmud. E também não é por acaso que antissemitas, ou aqueles que perseguiam não somente os judeus, mas o judaísmo, então na Idade Média, na Europa, houveram muitos decretos de queima do Talmud. Porque aquilo que sabiam, procuravam qual o segredo do povo de Israel, qual o segredo da sua existência, da sua sobrevivência, apesar de todos os pesares, com todas as opressões, perseguições, o que os faz manter a sua identidade. Isso é o judaísmo. E no que consiste esse judaísmo? Então, mesmo sem conhecer a fundo, mas sabiam que o diferencial judaico se encontra naquilo que originalmente era a Torá oral e que depois foi transcrita. Isso deu origem ao Talmud. O Talmud é a espinha dorsal do judaísmo e por isso foi tão perseguido. O Talmud representa a própria essência do judaísmo. O Talmud, ele não só que reúne dentro de si ensinamentos das mentes mais geniais que houveram no nosso povo durante vários séculos, com seus ensinamentos, etc., e que por isso são estudados e aprendidos horas a fio até hoje, e por isso, por exemplo, não existe nenhum rabino ou qualquer autoridade religiosa, ele não pode, nem pode se habilitar a agir ou ser como tal, se ele não estudou muitos anos o Talmud e continua estudando e aprendendo. O Talmud, ele representa a base do conhecimento judaico, a essência do conhecimento judaico. Por isso se dedica-se tanto tempo para o estudo, aprendizado, aprofundamento no Talmud, e realmente o Talmud é uma fonte inesgotável
de conhecimento, que demonstra também a forma de pensamento e análise judaica. Tudo isso está presente dentro do Talmud, e isso representa um pouco da grandeza e da riqueza do conhecimento contido dentro dele.